Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak do Miojo Indie. Oi, eu sou a Elo Cleaver, da revista Balaclava. Oi, eu sou a Isadora Almeida, da Popload Radio. E eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. E no programa de hoje, um especial sobre a maior banda de todos os tempos. A gente vai relembrar a trajetória do Nickelback. Vamos discutir a discografia da banda e entender por que esse grupo canadense é tão importante para a história da música. Em 1998, Nova York não era essa cidade incrível que todo mundo sonha em visitar. Muito menos a capital do mundo. Nova York era basicamente Manhattan. O Brooklyn era um lugar longe, esquecido e óbvio que mais barato, no qual os jovens ferrados de grana acabavam alugando um quarto para morar. Williamsburg, hoje o bairro super cool, era o lugar que os artistas pobretões viviam. O prefeito de Nova York era Rudy Giuliani, que ficou conhecido pela política de tolerância zero, que aumentou o policiamento ostensivo nas ruas e as punições a contravenções e crimes menores. Com toda essa prática, a cidade de Nova York começou a ficar minada. A cidade estava esquecida e sem artistas relevantes há muito tempo. Não existiam festas e nem lugares para se tocar. Na rádio, só tinha boy band. Era pop e no metal. É aí que uma cena de bandas começa a se formar em volta da seminal Jonathan Fire Eater, formada em 1996. Os integrantes dos Strokes iam nos shows da banda, assim como integrantes de outros grupos que formariam essa cena indie dos anos 2000 de Nova York. Toda essa turma amava o que o vocalista Stuart Lupton trazia nas apresentações. Era intenso e único. Pronto, a partir disso, podemos começar a entender em que momento nasce The Strokes. Rádio 12.51, a melhor estação de rádio. O que eu acho mais legal do começo de Strokes é que de um jeito ou de outro, todos eles estavam conectados ali. Você concorda, Isa? Tipo, de um jeito ou de outro, um era amigo do outro, um já tinha enchido a cara com o outro, tinha sido internado em escola pra como é que é o nome? Delinquência juvenil. Não, mentira, não é escola. É mentira, Já tinham sido internados em internatos, enfim, né? Escola Jovens de rico. ricos, loucos e rebeldes, alcoolizados nos anos 90. Só o Nikolai que não é. O Nikolai não vem de família rica. Ele veio de uma família bem, assim, ok, assim, tipo... Por isso que ele é o mais talentoso ali, né? Exato, e bem na dele, só no baixo ali, olhando pra baixo, de cabelinho na cara, enfim. Que é legal que, ó, o Júlio Casablanca e o Nikolai, eles eram amigos desde a infância. O Nick Valenzi e o Fabrício Moretti, eles tocavam juntos desde a escola, em Manhattan. Aí, mais tarde, o Casablanca foi mandado para um instituto Le Rosset, na Suíça, que era pra melhorar o comportamento dele, visto que ele era um alcoólatra desde, tipo, muito jovem. 13 Nossa, menino rico 13 mesmo, né? E lá ele conheceu o Albert Hammond Jr., só que, tipo, ele só foi se reconectar com o Albert, tipo, anos mais tarde, andando na rua em Nova York, do nada eles se encontraram. Exato. E a partir disso, eles começaram a tocar juntos em 1998. Era uma banda, tipo, muito crua, um rock muito cru. Acho que eles meio que nesse início eles estavam tentando entender a identidade sonora deles. Só que o que eu acho mais legal é que já nesse período, entre 1998 e 2001, eles já tinham praticamente todas as músicas que a gente gosta deles, só que numa versão ainda muito experimental, demo, com outras palavras, com outros versos, outras sonoridades, outro acabamento, né? Total, amigos, tá certíssimo. E vale lembrar que eles vieram de um rolê total anos 90, assim, né? Tipo, ainda tinha aquela mentalidade de banda dos anos 90, que era tipo banda de amigo e tal, que todo mundo se conhecia já há algum tempo. Exato. E também essa sonoridade, assim, apesar de, né, ter definido o que foi o indie rock ali dos anos 2000 pra frente, ainda tava muito calcado nesse indie rock dos anos 90 mesmo. Sim. Super. Como a gente falou aqui, né, o Jonathan Fire Eater foi meio que uma banda seminal, assim. Ela nem é famosa, ela é a banda que depois viria a ser o The Walkmen, sem o vocalista, o Stuart Lupton. Ele era bem maluquinho mesmo, assim, aqueles gênios que infelizmente são consumidos pela genialidade. Ele faleceu tem 2 anos, super jovem, assim, 40 e poucos anos. Eles chegaram a gravar disco?
O Jonathan Fire Eater tem né? um primeiro, é bem legal, assim. Tem uma música chamada Give Me Daughters, que é bem boa. Então, mas é aquelas bandas que meio que assim, a galera, tipo assim, a Karen ou do Yes, galera Sim. do Interpol, Paul Banks, todo Galera mundo... do TV on the Radio, todo a mundo galera, ia, todas essas bandas aí. Todo mundo ia assistir o show do Jonathan Fire Eater, e aí meio que daí começa assim, sabe? Tipo, essa banda não tá tocando new metal e, sei lá, pop e enfim, eles estão fazendo um rolê, tipo, um rock mais arte, assim, né? Tipo, Sim. enfim, que não era um indie, era um monte de mistura ali de coisas. E a apresentação dele era super intensa, assim, no palco. E daí, eu acho que o Julian, de ficar meio agitado, assim, no palco, no começo, sabe? Assim, de meio maluco, assim. Eu acho que veio um pouco disso, assim, de assistir as apresentações do Stuart Lupton. Parece uma coisa meio CBGBs, assim, meio... Aquela cena meio post-punk ali dos anos 80, que era, tipo, todo mundo se frequentava, era um grupinho muito fechado. E meio que de uma gerou 27 mil bandas, assim, tipo, todo mundo... Era Ramones, Talking Heads, Blonde, Television, todos eles estavam, tipo, era uma galera que andava sempre junto, né? E a mesma coisa acontece, tipo, 20 anos depois com uma outra galera, tipo, no mesma atmosfera cultural, de um jeito ou de outro. Rádio 12.51, porque você só vive uma vez. Curiosidades. O pai do Julian é o John Casablancas, caça-talentos, olheiro e grande empresário do universo de agenciamento de modelos. Ele viveu no Brasil até o fim da vida e teve 3 filhos com a modelo brasileira Aline Vermilinger. A mãe do Fabrício também é brasileira e ele, no caso, nasceu no Rio de Janeiro. A família dele mora na cidade maravilhosa até hoje, só o Fabrício que continua morando em Nova York. E o fato mais engraçado dessa mistura brasileira com os Strokes é que tem uma foto do Julian Casablancas com Aline Moraes, Gianni Albertoni, Ana Beatriz Barros e o pai do Julian num apartamento dele em Nova York. É tipo de 1998, 1999. Esse é o Brasil sendo Brasil, moçada. Rádio 12.51, a sua melhor estação. E aí eles decidem enviar a primeira demo deles para Rogue Trade Records, que estava vindo de um processo de reformulação pós-falência e estava louca para ter novas bandas no catálogo, e logo de cara eles se apaixonaram pelo som dessa banda, porque era um som muito cru, muito barulhento e muito único naquela época. Não tinha nada a ver com o pós-grunge que estava rolando no período, não tinha nada a ver com o nu metal que rolava no período, não tinha nada a ver com nenhum tipo de banda, tipo com essa coisa mais industrial, Sim. mais rock eletrônico de Linkin Park. Era uma outra pegada, era um outro tipo de sonoridade. E a partir disso eles decidem lançar o Modern Age, que é o primeiro EP do Strokes. É um single, é um EP, né? EP, são 3 músicas. Só que uma semana antes do lançamento oficial do trabalho, a New Music Express disponibilizou para download gratuito uma versão da Last Night, e rapidamente a música já começou a fazer um puta sucesso lá fora, antes do lançamento físico do disco, né? Exato. Eu não sabia disso, dessa relação do Strokes com a internet no começo. Pra mim era ainda muito CD, né? Então, o negócio, assim, é que a NME, né? A NME já tava entrando pra internet mesmo ali. Porque a NME era impresso, né? Era revistinha semanal. É o semanário que tinha impresso, todo mundo comprava pra descobrir todas as bandas, e sempre foi assim. Daí, é bem nessa época, por isso que os Strokes é a primeira grande banda, tipo, da era da internet, assim, tipo, pós-Oasis e bandas que eram de boca a boca ou que eram de rádio. Então, os Strokes já começou ali na NME, e uma coisa assim, só para as pessoas entenderem o quão os Strokes fizeram a cabeça, principalmente dos ingleses, porque a NME é inglesa e os Strokes foram estourar primeiro na Inglaterra. Falam que quando chega o EP na NME, o editor colocou pra tocar e meio que, tipo assim, todo mundo parou de trabalhar porque queria entender o que era aquilo, assim. A galera ficou, tipo, realmente... Não foi um hype, todo mundo realmente ouviu junto o negócio e falou... Cara, tipo, que é isso, assim, sabe? Nossa, Então, eu acredito muito, porque eu muito lembro orgânico. que quando eu tava em redação era muito comum, às vezes, chegar um disco muito foda e meio que todo mundo parava pra ouvir, sabe? Total. Então, tipo...
Imagina o Total. fenômeno na época. E logo de cara, com o EP, a banda fez um puta sucesso e ela conseguiu chamar a atenção de todo mundo. De um lado, gente que acreditou que eles eram os novos salvadores do rock, que estavam fazendo uma coisa completamente diferente. No outro, uma galera um pouco mais cabeçuda que, tipo, odiou e simplesmente achou uma cópia de Lou Reed, ou de The Velvet Underground, ou de Television, e de todas essas outras bandas do punk e do rock alternativo da cena nova-iorquina, né? Exato. Coitado, eles nem sabiam o que ia acontecer depois. Exato. Mas essa história, ela tá só começando. Vamos para um comercial e a gente já volta. Rádio 12.51, porque você só vive uma vez. A cada 5 minutos no Brasil, uma pessoa morre em decorrência de um acidente vascular cerebral. São os derrames. No mundo inteiro, milhares de pessoas são vítimas dessa doença terrível. Mas você pode se prevenir e ter uma vida muito mais saudável. Pratique exercícios físicos, controle seu peso, não abuse do álcool e do cigarro, evite o estresse e, principalmente, faça um acompanhamento médico da sua saúde. Previna-se e tenha mais tempo de vida para ouvir a sua banda de rock favorita. Yeah! Estes são os votos da Sociedade Brasileira contra o Derrame. Seu filho está com dificuldades da escola e você nem lembra mais que porra é Bhaskara? Hard to Explain, reforços escolares. Rádio 12.51, 24 horas por dia, só de Strokes. Só de Strokes. E aí, depois que a Rogue Trade lançou os Strokes, eles explodiram lá fora. Todas as outras gravadoras queriam ter essa banda junto do próprio selo. Então foi tipo uma disputa entre várias gravadoras para ver quem ia ser a banda que ia lançar o primeiro disco dos Strokes. E por fim foi a RCA que acabou sendo o selo escolhido pela banda, porque eles sentiram que eles teriam um pouco mais de liberdade artística, tanto para a composição do trabalho, para a sonoridade que eles queriam explorar, para o repertório que eles queriam apresentar para as pessoas e até para a identidade visual da banda na época, porque a banda não queria gravar clipes, eles eram completamente avessos ao lançamento de clipes. E aí foi o que fez com que eles entrassem em estúdio para a gravação do álbum, né? Esse rolê de clipe, acho que até o clipe do Last Night, que é tipo uma apresentação ao vivo deles, assim. Sim. Aham. E ficou famosíssimo na época. Acho que foi lançado um pouco antes, na real, mas... Foi gravado pelo Roman Coppola. Caralho, pesado. É babado, meu amigo. E aí, nessa época, a banda já decidiu entrar em estúdio com o Gil Norton, que era um cara que já tinha trabalhado com Pixies, com Foo Fighters. Ele era um cara, tipo, com mais de quase 20 anos de carreira. Só que eles não gostaram do resultado que estava acontecendo, porque o som estava muito limpo. Ainda mais para esse cara que vinha com umas bandas que faziam um som sujo. Então, eles acabaram conhecendo o Gordon Raphael e, tipo, decidiram colaborar com ele justamente porque ele era um cara muito mais amigo deles, muito mais de boa. Não ficava, tipo, pontuando tanto. Ele só queria captar a atmosfera da banda, né? E era um nome também novo, assim. Acho que Sim. isso valia, assim, pra eles também. E aí, o resultado disso tá na entrega do clássico Is This It, O famoso disco da bundinha. o disco da bundinha, que depois foi censurada, por sinal. Porque Sim. A capa É. foi censurada a capa, nos Estados a Unidos. capa da bundinha, ela foi lançada mundialmente com a da bundinha, só que nos Estados Unidos é um colisor de... uma imagem de Elétrons, né? colisor de elétrons, né? É. Que é aquela imagem amarela com umas coisas Isso. azuis, assim. Isso. Que loucura. E quem fez essas duas capas foi o Brett Kilroy, que era um amigo deles, um artista que fez várias capas bem icônicas. Tipo do Old Dirty Bastard, ele fez umas capas muito foda, assim, já na vida, todas do Kings of Leon, e ele, infelizmente, em 2016 faleceu. Sim. Isa, você que sabe tudo sobre Strokes, você sabe de quem é essa bunda? Essa bunda é da namorada do fotógrafo, cara. Ela sabe mesmo. Você acredita? Da namorada do... Acho que é Cole alguma coisa, o nome dele é Cole alguma coisa. E aí ele falou que ele deu a luva, e daí falou, tipo, põe aí. Daí ela, tipo, tava no banheiro, assim, daí ela colocou, daí ele tirou a foto. E eis que é iconic. É uma eu acho puta uma foto. capa lindíssima. Eu acho maravilhosa.
É maluco porque as duas fotos, as duas capas são muito diferentes, né? Elas São. Sim. não estão nem no mesmo universo estético, assim, o que é meio Exato. É uma bizarro. coisa tipo, então beleza, vocês não querem lançar, então a gente vai lançar isso aqui. Tipo, foda-se, tipo, qualquer coisa. Esse bota. papel de embrulho aqui. É, muito estranho. E é muito legal entender que, tipo assim, o Zizit, ele vem na época em que o rock, ele tava praticamente morto. Salve essas bandas mais pro pop punk, pra uma coisa mais Linkin Park mesmo, que eram os grandes campeões de audiência da época. O rock, essa coisa mais crua, tava, tipo, completamente esquecida. E o cenário global era muito dominado pela cena bling, principalmente no hip hop. A MTV era 24 horas por dia, clipes de carros, dentes de ouro, bundas e pessoas rebolando. E era só isso, assim. Foi o começo do rap pegando pesado, assim, na MTV e tudo mais. E o surgimento, tipo... Eu não sei, vocês foram... ninguém na época chegou a ouvir, né? Eu ouvia muito pela MTV, na Não, verdade, isso que eu ia pelos falar. clipes e tal. Mas Isso eu acho que que eu eu ia não falar. cheguei a ouvir o disco na época. Não. Eu lembro do clipe de Last Night na TV, da minha cabeça, tipo, meio que fazer um uou, homens bonitos com guitarra. E eu era, sei lá, eu tinha 9 anos. Mas eu tava ainda curtindo meu Backstreet Boys em paz, sabe Sim. assim? Mas eu lembro que eu achava aquele clipe muito legal, tipo... Adorava aquele clipe quando passava e meu irmão gostava bastante. É aquele que o Julia meio que deita no chão, assim, as pessoas começam a agarrar ele, não é? Tipo... Não é aquele que é live, que tem aquelas 3 telas Sim, mas ele se atrás. joga, tipo, Ele no se chão, joga, se bate, assim. Tipo, mas, uma não, coisa mega catártica, assim. mas não é aquela apresentação que eles estão naquele quadrado. Não confunda, porque a MTV tem um live chamado $2 Bill, que é um show gravado que eles estão dentro de um quadrado, Vermelho? assim. Isso. Esse então esse que você tá confundindo, que as meninas estão em volta. Modern Age, tem uma versão do Modern Isso, Age nesse. isso. Então eu tô confundindo. Eles Tá certo. é que o Roman Coppola fez esse especial, porque eles bombaram tanto com o primeiro álbum, daí eles fizeram esse especial. É tipo assim, se eu tivesse que se eu pudesse participar de alguma coisa no passado, seria o $2 Bill, assim, a gravação desse negócio. Eu queria ser uma daquelas meninas sentadas ali, tipo, maravilhoso. Rádio 12.51, porque você só vive uma vez. Curiosidades. No encarte do Is This It, você encontra a foto dos 5 integrantes, do Ryan Gentles, que é o empresário até hoje dos Strokes, do Gordon Raphael, produtor do Is This It, e do J.P. Borsop, que está acreditado como guru. Ele, na real, foi o professor de guitarra do Julian e do Albert. É um cara super importante para eles. Ele apresentou muita música, principalmente blues. Rádio 12.51, a melhor estação de rádio. E é legal que a gente falou o fato da capa ser censurada nos Estados Unidos, porque, tipo, muitos dos discos nos Estados Unidos, eles são vendidos em supermercado, tipo, em rede de mercado. Então, tipo, isso é um dos verdade. fatores que censura a imagem de capa, porque, tipo, tá pra todo mundo ver lá, não é uma seção específica de gravador, Super. de distribuidora de CD. E aí, mas aí tem também a questão de que, tipo, o New York City Cups também foi censurado do disco depois, porque o disco foi lançado no dia 30 de julho e em 11 de setembro acontece o ataque terrorista ao World Trade Center. Sim. Eu acho que é a versão vinil que ia ser lançada no dia 11 de setembro mesmo. Isso. Meu Deus. Tipo, eles... É bizarra essa história. Tipo, na verdade, os Strokes não foram os únicos. Foram várias bandas na época que tiveram que, tipo, mudar totalmente o repertório de disco, ou cortar faixa, Tipo, o próprio filme do Homem-Aranha, na época que estreou, tinha o World Trade Center numa das imagens que o Homem-Aranha ficava entre os 2 prédios e teve que ser cortado depois na pós-edição, sabe? Não, e engraçado você falar do Homem-Aranha, porque a música que entra no lugar de New York City Cups é When It Started, Que toca no filme. que toca no filme. Nossa, na trilha do Que filme. era tipo um lado B, Olha né? E tal. só. Daí ela vira oficial Uhum. pro lançamento depois do 11 de setembro. É bizarro. Mas acho que só foi cortado lá nos Estados Unidos, né? Tipo, mundialmente a música continua. Isso. Vocês gostam muito do Is This It? Nossa, eu amo. Gosto bastante. É o seu favorito, Elô? Ou não? Eu não sei, sabia? Eu fiquei pensando nisso, assim, pra gente fazer essa definição final. Eu acho que talvez seja, porque tem várias que eu gosto muito. Tipo, eu gosto muito de Hard to Explain, algumas que eu acho gostosas de ouvir. O Room on Fire, eu acho que foi o primeiro que eu ouvi. Mas ele é mais frenético, né? Sei lá, eu tenho a impressão que ele é um pouco mais frenético. Eu acho o Is This It
muito gostoso de ouvir. Então, eu acho que é o meu favorito, sim, assim. Eu acho ele mais... Ele não tem calmo, sei barriga, lá. né? Ele parece que ele flui de um jeito, assim, muito natural, eu acho. Ele é gostoso. Eu tava prestando atenção, assim, na sonoridade dele. É uma coisa muito difícil de replicar, porque ela é muito suja, muito crua. Só que, ao mesmo tempo, ela não é inaudível, não é lo-fi, sabe? Exato. Não, Eu sinto total. que eles conseguiram alcançar um ponto de equilíbrio entre ser, assim, uma coisa meio bêbada, rasgada, só que ao mesmo Exato. tempo você consegue ouvir todas as letras e entender cada palavra que o Julian canta. E você consegue perceber cada camada de guitarra, mesmo naquela montoeira suja, Sim. sabe? Eu Todos gosto os muito de ouvir riffs, né? ele. Tem alguma banda inglesa, eu não lembro agora, que eu achei brilhante assim, a definição, que sempre procurou fazer o som dos Strokes porque é um lo-fi de estádio. Que é tipo Sim. assim, é uma música que dá, tipo assim, é aquela loucura barulheira, mas é pra turma ouvir, tipo, cantando todo mundo, assim, tipo, hit, Sim. assim, sabe? E só uma coisa, ele foi um fenômeno cultural na época, impactou uma porrada de bandas, só que ele vendeu muito. Ele foi disco de de ouro, disco de platina. Ele é ainda hoje, eu acho que o disco mais vendido da banda. Então, assim, não foi só uma coisa isolada dos indiezinho Pitchfork. Não, foi tipo, exato. todo mundo de fato foi muito impactado pela banda, né? E também tem o fato dele foi vendido pra caramba, porque na época ainda se vendia muito disco, né? Tipo, Uhum. eu acho que talvez discos mais novos teriam vendido mais se a indústria ainda tivesse movimentada por venda de discos, assim. Sim. Mas apesar Porque disso, a foi um Napster puto tava sucesso. começando ainda, o P2P tava engatinhando, era uma coisa ainda muito, muito recente, né? Então a internet era uma coisa muito incipiente ainda, apesar da gente ter falado, né, que É. eles surgiram Era o muito por causa da comecinho. internet e tal. Em 2001, a internet ainda era mato, assim, então... Uhum. Mas, de fato, foi um disco bem bom, assim. Acho que não é difícil dizer que ele revolucionou muita coisa, assim. Tipo, muita banda veio na esteira dele depois. Os Strokes conseguiram revolucionar a história da música com o primeiro álbum de estúdio. Mas será que o sucesso seria o mesmo com o segundo álbum de Inercias? Descubra depois de um breve intervalo comercial. Rádio 12.51, a melhor estação de rádio. Mamãe, eu quero uma guitarra elétrica. Só na Electric Cityscape você tem acesso às melhores guitarras do mercado. São modelos exclusivos como as guitarras Valence e Hammond. Faça uma visita à nossa loja e se surpreenda. Electric Cityscape. Tá subindo? Desce! Elevadores Come Down Machine. Rádio 12.51, porque você só vive uma vez. Bom, depois do sucesso do Is This It, a banda entrou em estúdio para a gravação do segundo álbum de estúdio, Room on Fire. Inicialmente, a ideia da banda era trabalhar com Nigel Godrich, que era o produtor em ascensão na época, porque ele vinha de uma sequência de grandes obras com o Radiohead, que é o caso do OK Computer e do Kid A. Porém, divergências entre ele e especificamente Julian Casablancas fizeram com que o processo do disco mudasse e eles voltassem atrás para gravar de novo com o Gordon Raphael, que era o parceiro do disco anterior. Aí eu até fui ver umas entrevistas do Nigel, tipo, comentando sobre isso, assim, e realmente ele falou, olha, eu queria fazer uma coisa, o Julian Casablancas queria fazer outra, e simplesmente não rolou. Visionário, visionário. Nossa, imagina que loucura que ia ser isso. É que eu já ouvi de algumas outras bandas, tipo Pavement, que o Nigel Godrich, ele é muito estrelinha, no sentido, tipo assim, eu quero gravar sempre nos melhores estúdios, com os melhores instrumentos, exato. e Meu o Deus. custo de produção desse cara é altíssimo. Tanto que o último disco do Pavement foi produzido por ele, e o Stephen Malcolm fala que foi o maior gasto de dinheiro da vida dele, que ele não fazia... Tipo, sorte que não foi ele quem pagou, foi a gravadora. Porque ele falou que, assim, nunca se perdeu tanto dinheiro na produção de um disco quanto com ele. Ele era Mas do tipo... ele é bem foda. ele é do tipo que tu faz assim... Tipo, grava uma sessão inteira, um dia inteiro gravando lá uma música, daí ele fala, cara, não tá bom aqui nesse estúdio, vamos para um outro estúdio. Meu e aí, tipo Deus. assim, foda-se a gravadora pra tirar dinheiro e Por pagar isso, isso. por isso que ele dá certo com o Tom York, né, cara? Mais É. chato do mundo. Tipo, Tipo, os dois mega perfeccionistas. Chato. Não ia dar certo nunca com o Julian. Então, e não faz sentido, de fato, com a Não. proposta da banda, que apesar de ser... É caótico, mas é bonitinho, sabe? Tipo, é um caótico Sim.
bem amarrado. Mas ainda era roqueiro, né? Ainda Sim, era roqueiro, assim, tipo... E o resultado desse processo tá em algumas das músicas mais conhecidas da história da banda, que é o caso de Reptilia, 1251, Meet Me in the Bathroom, The End Has No End. E musicalmente eu acho que ele é o trabalho que... assim, as pessoas falam que o Is This It é um marco na carreira dos Strokes. Eu concordo, só que eu acho que musicalmente o disco que define o Strokes como uma banda influente para os outros artistas, para mim é o Room on Fire. Pra mim Porque também. tem muito dessa coisa da guitarra eletrônica, dessa produção um pouco mais... a batida mais seca, mas ainda com as guitarras muito presentes. A guitarra do Reptilia é uma coisa que foi, tipo, Nossa. copiada por milhares de pessoas total. depois. Então, sei lá, eu vejo o Room on Fire como um disco talvez muito mais influente do que os Is It, principalmente aqui no Brasil, quando a gente pega umas bandas tipo Mop Top, ou mesmo essas bandas mais recentes, tipo... A própria Vivendo do Ócio, que surgiu ali em 2005, Vivendo do Ócio, é pra muito mim, ele é Strokes, muito o primeiro disco. Super. Mas acho que o que incrível. mais define esse disco pra mim é o uso do, tipo, sintetizadores, pegadas um pouquinho mais eletrônicas. Porque aí Sim. você vai ver isso aumentando a cada disco, assim. A cada novo disco é verdade. tem mais uma pitadinha de coisas eletrônicas. É interessante como foi uma evolução, assim, porque ele é um pouco menos, eu sinto, né? Um pouco menos essa pegada lo-fi, mas ainda carrega. E eu acho que eles trouxeram a sujeira com esses elementos, tipo esse synth, sabe? Mas as vozes mega pop, assim, uma linha de voz pop, né? Ganchos super pesados, assim. Parece uma evolução natural do anterior, mas bem mais adultinho, né? Tipo, bem mais vendável, assim. Acho que tanto por isso que tanta gente copiou, né? Acho que eles também já tinham mais noção do que eles queriam fazer, que eles, tipo, já não eram mais tão verdade. novinhos, já estavam, acho que uns Sim. 2-3 anos de estrada aí, depois... Foi em 2003, né? Foi, 2003. Então eles já é. estavam há 2 anos do primeiro disco e tal. Acho que eles já tinham um pouco mais noção do que fazer. assim. Mas não sei se vocês sabem, assim, esse álbum meio que quase custou a banda, assim, porque eles estavam... ainda existia muito essa coisa de pressão do segundo álbum pela gravadora, no sentido de tem que fazer dar certo. Eles não estavam no mood de gravar, tipo assim, foi um caos pra gravar. Eles pegaram o Gordon Raphael, eu acho que meio que pra isso, assim, pra eles poderem se sentir um pouco menos inseguros com o que eles estavam sentindo, assim, porque a pressão era gigantesca. Porque, eles eram Sim. capa da Rolling Stone, sabe? Tipo, com o primeiro álbum, é bizarro. E quase todas as músicas eles já tinham. Eles já tocavam na turnê do primeiro álbum. Sim. Meet Me in the Bathroom já aparecia. Até porque, tipo, as músicas do primeiro disco, elas são de 98, 99, né? Então, tipo, era mais do que natural que eles já tivessem essas músicas. Exato. E o Room on Fire, ele é meio que uma extensão do Is This It, só que com um pouquinho mais das referências de banda New Wave que eles tinham. Tanto quanto essas garageiras, tipo Guided by Voices. assim. Sim. Eu acho engraçado que, sim, o Is This It, ele é um disco que ele vai do começo ao fim com uma linguagem muito própria. No Room on Fire, eu consigo perceber eles parando pra fazer alguma coisa. Por exemplo, assim, quando entra 1251, ela é muito diferente da música que tem antes e depois, sabe? Parece que, tipo, eles ficam criando pequenas possibilidades pra testar uma coisa ou outra ali dentro do disco, sabe? Super. É o que refletiria no próximo trabalho. Sim, que é bem mais inexato, assim, nesse sentido. Experimental. né? Eu acho que foi com esse disco que eu, de fato, conheci e comecei a gostar muito de Strokes. Porque eu lembro do clipe de Reptilia, Super. que é muito legal. Super, Tipo, são os super. ângulos fechados neles, assim. Tipo, é legal pra Os caramba. closes bem fechados, né? Sim. Foi aí que eu Só me apaixonei tocando. pelo Julian. É sério. Você chegou a ouvir eles nessa época ou foi depois que você acabou conhecendo por causa desse disco? Ouvi por causa desse disco, amigo. Foi em 2003 que foi assim, tipo... Eita, deixa eu jogar tudo aqui, outra coisa que eu tô ouvindo aqui, esses Backstreet Boys, essas boy band, Linkin Park, pra eu ouvir essa banda aqui. A minha amiga Giovana, um beijo, Giovana, comprou o Room on Fire e me deu de Natal. Ela tava no Rio de Janeiro, eu morava, lógico, em Sorocaba, não tinha como comprar, era mais difícil pra uma criança. E aí, eu tinha 11 anos, né? Daí ela comprou e me deu, cara. E foi realmente assim, tipo, foi com Room on Fire, que é o álbum da minha vida.
E aí, entre 2003 e 2004, a banda entrou em turnê para divulgação do Room on Fire. E aí, como banda de abertura, eles levaram Kings of Leon e a Regina Spektor, que na época era namorada do Julian. Foi essa turnê que veio pro Brasil no Teen Festival, não foi, Isa? Não, essa é uma antes. A que veio foi em 2005. Então, é que ela é 2003, 2004. Imagino que, tipo, pra vir pro Brasil pode ter sido, assim, meio que uma extensão, porque veio o Kings of Leon junto com eles, né? Mas ele já tinha terminado com a Regina. Quando eles vieram, o Julian já tava namorando a Juliet. Tinha acabado de casar com a Juliet. Que foi a esposa dele até ano passado, que no caso ele se divorciou ano passado. Inclusive, vai lembrar que Kings of Leon é o Stroke sertanejo, então... Era bom, hein? Era muito bom. Não vamos falar mal, porque eu gostava era muito... também. Nossa, tá louco. Tem muito amor. Mas enfim, essa rádio não fala de Kings of Leon, então seguimos. Então vamos para um comercialzinho, gente, a gente já volta. Rádio 12.51, 24 horas por dia, só de Strokes. Que tal trazer o brilho do neon para dentro da sua casa? Cores fluorescentes, tijolos de vidro, móveis de mogno e até banheiros com louça dourada e os melhores lavabos. Deixe a nostalgia tomar conta do seu lar. Engels Arquitetura, sua casa no estilo dos anos 80. Cansado após um dia estressante no trabalho? Você precisa relaxar. Casa de massagens Happy Ending. Não é o que você está pensando. Ou é. Talvez. Rádio 12.51, porque você só vive uma vez. Curiosidade: uma das bandas que os Strokes mais amam é o Guided by Voices, que aparece no clipe de Someday. Em outubro de 2005, os Strokes lançam Juicy Box, que foi com um clipe polêmico, censurado pela MTV. E a faixa anunciava a chegada do terceiro disco da banda, que é o First Impressions of Earth. Eu lembro que, tipo, foi mega polêmica na época. Você podia assistir uma versão não censurada na internet, em alguns players afins. Mas eu lembro que no Brasil ele passou na íntegra, não foi censurado. Eu lembro que tinha a cena da, tipo, um fake boquete, abaixando no banheiro. Multishow. Estreou no Multishow esse clipe, eu lembro. Mas eu lembro que passava na MTV, assim, passou, tipo, com uma frequência passava bastante. Mas engraçado que você falou que o First Impressions também foi pra você o primeiro. Pra mim também foi. Eu já tinha ouvido o Room on Fire, só que eu acho que eu ainda não tinha me ligado. A primeira coisa que me bateu foi quando passou o clipe do Heart in a Cage na MTV. Porque eu achei a música muito boa e o clipe é muito bom, que tipo, todo em preto e branco, eles vai cantando no chão. E aí, em sequência, eu acho que veio o You Only Live Once também, que foi tipo... Isso. São três clipes muito bons, com sonoridades muito boas. Iconic. Eu acho que no Brasil ele talvez seja o disco que mais foi executado do Strokes na época. Porque eu acho que em 2001 o público ainda tava meio que, sei lá, descobrindo, o Room on Fire também. Mas eu sinto que o First Impressions foi tipo um disco executado massivamente, tanto em rádio quanto na MTV, no Multishow, sabe? E vale lembrar também que a internet já estava mais estabelecida, principalmente aqui no Brasil, então mais gente baixava o disco ilegalmente e tal. Eu lembro que, assim, nitidamente, eu coloquei no meu nick do MSN contagem, tipo assim, 200 dias, First Impressions of Earth. Eu juro, era Isa Almeida, estrelinha, daí o número, tipo, 200 dias. Tinha uns clipes, né, meio conceituais pro lançamento do disco. Eram umas imagens meio futurísticas, meio que num deserto. Mas era só um trailerzinho no site. Era que só você uns entrava. Isso. Eu acho que a gente talvez tenha um apego maior, porque talvez esse seja o disco que todos nós acompanhamos o lançamento, tipo, diferente dos outros, sabe? Porque, assim, tipo, você pegou o Room on Fire, ele já tava lançado. Nesse aqui a gente acompanhou toda a construção, tipo, vem aí disco novo do Strokes, sabe? Sim, e aí a gente embarcou nisso. E também tem o fator que a gente viu esse por muito tempo, porque depois desse eles demoraram, tipo, uns 6 anos pra lançar outro. Então,
Exato. A gente ficou Verdade, resgatando ficou rodando. esse e os outros primeiros por muito tempo. E acho que, de fato, até então, esse aí era o disco mais pop deles, assim. Era o disco mais palatável. É muito fácil de ouvir, assim. Eu lembro muito de Razor Blade. Muito! Isso é uma música meio emo, não sei. Acho que misturava um pouco, assim, as coisas, tipo, de ouvir e ficar meio em choque, sabe? Fazer sentido também. É que eu acho que as referências dele nesse disco são bem diferentes. Eles vão pra uma coisa mais rock anos 70. Aí tem um pouco de flerte com Guns N' Roses. Tipo, a guitarra do Heart in a Cage é total o Slash solando uma guitarra, É verdade. assim, sabe? Aquele Nunca tinha pensado, é verdade. É muito. E eles eram amigos dos Guns N' Roses na época. Eu acho que eles eram amigos do Slash mesmo. Então eu acho que eles tentam trazer muito disso. E os sintetizadores, que era uma coisa muito característica do Room on Fire, acabaram ficando de lado, dando lugar mais às guitarras. Então, tipo, você tem muito mais faixa com... Tem muita coisa ali que é replacement pra mim. Tipo, o jeito de tocar as guitarras é muito replacement, sabe? Tem Blonde ali, tem Cyndi Lauper, tem umas loucuras ali. E o que eu acho mais legal é que esse álbum, ele é mesmo, tipo, a gente agora já encheu o de dinheiro, a gente já provou o segundo álbum, deixa a gente fazer umas experimentações. Ask Me Anything, pra mim, é a faixa que viria a ser o The Voids e viria a trazer várias inspirações de todos os álbuns, até agora com o At The Door. Tipo, é o primeiro flerte, assim, deles com essas músicas mais experimentais e muito da cabeça do Julian, assim. Cara, eu acho que esse é um dos discos que eu mais dancei na minha vida, assim. Eu lembro que a primeira festinha que eu fiz um dia que meus pais foram viajar, eu fiz uma festa escondida dentro de casa, chamei meus amigos. Eu lembro que a gente botou esse disco na íntegra pra tocar. No primeiro ano de faculdade, nas festinhas, só tocava, tipo, You Only Live Once, só tocava Juicy Box, Heart in a Cage. Tipo, as músicas desse disco tocaram muito, muito, muito. Eu acho que até hoje, se você vai numa festa na Tóquio aqui de indie, tipo, toca pra caramba. Isso que eu ia falar. Se você vai lá, Blitz House da Você nunca Augusta, perde. menina. Lança um You Only Live Once que a casa cai. E eu só preciso destacar uma coisa que eu não posso deixar de verdade de destacar, que é o encarte desse álbum. Cada música é uma arte completamente diferente e é, tipo assim, impecável. É tipo, explode sua cabeça. Eu lembro que quando eu comprei o CD e eu tirei o encarte pra ler as letras, juro, eu convido a vocês, quem não tem o álbum e quem nunca viu, entra na internet e joga, tipo, First Impressions of Earth e coloca cada música, que daí aparece, assim, tipo, a sleeve note, né, da música. É bom saber. E tem um monte de frases pra daí depois você meio que juntar e faz um texto. Na época eu fiquei lá traduzindo com a professora de inglês, ela me ajudava. A gente não falou, mas a estética Strokes no jeito de vestir foi uma coisa que impactou bastante as pessoas também. O quê? O cabelinho. Eu tinha o cabelinho igualzinho o do Fabrício Moretti. Tipo, enroladinho, cacheadinho. Lindo! Eu aí amo usava, aquelas fotos jovem. Era a camisa listrada, tipo, bem coladinha, tipo umas baby look, assim. A estética é não tomar banho, basicamente. Não, eu era cheirosinho e tomava banho, só que eu fazia aquele tipo de usar shampoo que deixava o cabelo com aspecto semi-sujo, assim, sabe? Exato. Eu acho que cada integrante trouxe uma estética de cabelinho diferente, né? Você tem o Julian com o cabelinho liso, o Fabrício com o caracoladinho, o baixista com aquele corte que sei lá o que é também. Era um pós-emo meio bizarro, né? Porque, o Nicolai que voltou, só com a franja pra baixo. Que voltou agora, assim, uma coisa meio voidzeira. E o Nicolai tem uma coisa que, tipo, mesmo na mesma época, tinha a galera do Cooks, que eles tinham aquele cabelo aqui do lado, assim, verdade. aquele compridinho, assim. Nossa, aquele era horrível. Meio ovelhinha, só. Ovelhinha. Gente, mas é sério, o estilo dos Strokes eu já ouvi em várias entrevistas, tipo, importantíssimas, britânicas, de bandas, sei lá, tipo Idols. O Joe Talbot falando que quando saiu o Is This It, ele começou a roubar as roupas da mãe dele, tipo blazer, calça apertada. E o All-Star branco. Nossa, era muito tipo assim, ó o nível, assim. Foi realmente, a galera largou de usar aquelas roupas e aqueles colar do Limp Bizkit pra usar as roupinhas, tipo, da mãe. Roubar. A gente vinha de uma estética muito errada, tipo, dos anos 90. Muito tipo, errada. Tipo assim, colar de coquinho, calça soltona, tactel.
Bad. Tipo aquele chapéuzinho assim, o Charlie Brown, sabe? Eu odeio isso. De fato, o melhor comeback dos anos 80 foi essa moda simplona, assim. Porque, puta merda, tava foda nos 90. Normcore. 24 horas por dia, só de Strokes, só de Strokes. Curiosidades. Pense em uma galera namoradeira. Durante um tempo, o Fabrício chegou a namorar a Pantera Drew Barrymore. Já o Nick é casado com a Amanda de Cadenet, que foi casada com o baixista do Duran Duran, o John Taylor. E o Julian namorou a Regina Spektor. E eles fizeram uma música maravilhosa, que é um B-side. Se chama Modern Girls and Old Fashioned Men. Rádio 12.51. Porque o fim não tem fim. Eu acho que uma coisa que é bem clara, ainda durante o lançamento do First Impressions of Earth, é que já havia um desgaste da banda, já havia um desgaste entre os integrantes. Eu sinto que, tipo, as entrevistas que eles davam, meio que era um sendo entrevistado sozinho, não tinha mais Muita aquelas droga. entrevistas. Muita droga. E aí a banda decide dar um tempo, o próprio empresário na época falou, eles precisam de um tempo. Tanto que foi um momento que vários dos integrantes da banda começaram a se envolver em outros projetos paralelos. Que é o caso do Albert Hammond Jr., que ele lança um primeiro álbum em carreira solo que eu acho muito bom. Eu lembro que eu gostei na época, eu ouvi de novo esses dias e, tipo, continua, tipo, muito divertido, Perfeito. muito gostoso. O Nicolai Fraiture também se lança em carreira solo. O Julian Casablancas lança o primeiro álbum em carreira solo, reforçando ainda mais essa relação com o pop dos anos 80, que seria uma das marcas do Strokes pela próxima década. E principalmente o Fabrício Moretti, que lança pra mim, que é o projeto mais interessante de todos, que é o Little Joy. Total. Com a Bink Shapiro e o Rodrigo Amarante. Eles meio que antecipam um pouco dessa coisa desse rock litorâneo que ia explodir ali nos anos 10. Só que com uma pegada muito brasileira, com as guitarrinhas meio brasileiras, com versos em português, versos em inglês. Então, assim, eu acho que, tipo, foi um período muito prolífico pra todos os integrantes, né? Super. A capa foi feita também pelo Brett Kilroy, que fez a capa do Is This It, do Room of Fire, de todos os singles dessa época, que eu acho bem bonita. Boa. É linda mesmo. O Little Joy é o favorito de vocês, desses projetos todos? Sim, ouvi muito, eu- menino, ouvi demais. Eu acho que foi o que eu É. mais ouvi, assim, de fato. Eu tô aqui meio dividida, mas acho que sim. Apesar de achar interessante, eu acho o The Voids bem interessante, principalmente o segundo disco. Mas não é uma coisa que eu ouça pra caramba. Tipo, de não, ouvir, tem assim... coisas legais ali. Tem coisas legais, mas o resto eu acho, assim, em geral eu não gosto, mas tem coisas bem interessantes. Quando é interessante, é bem interessante, assim, eu acho Sim. bem bom. Eu Mas eu não fico entre consigo o Albert defender um álbum. e o Little Joy, assim. Eu acho que são dois discos bem legais, assim. O In Transit é muito bom. O Albert é muito acerta ou erra, assim, tipo... Ou o disco é muito bom, ou ele é muito qualquer coisa. Os últimos são completamente esquecíveis, assim, tipo, uns discos... São qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Nossa, horrível. O In Transit e o Como Te Llama são legais, mas daí depois não dá, assim. Não, teve coisas legais até. Teve um... Acho que 2014, Da capa do Rottweiler? 2015. Da capa do Rottweiler? Que é tipo um Rottweiler. Ah, assim, eu não vou cachorro, lembrar a assim. capa. Mas tem um desses monte que eles lançou nos últimos anos que é bem legal. Tipo, de verdade, assim. Eu gosto muito desse novo projeto do Fabrício, que na real eu fui ouvir, tipo... Machine Gun. Eu falei Eu no passado. Então, Todo mundo cagou e eu falei, é muito mas bom. mas na época eu não ouvi. Lançou em dezembro. Tipo, cara, eu odeio gente que lança álbum em dezembro. Já fechei a loja, cara. E aí, tipo, eu fui ouvir, sei lá, fui ouvir esse ano. Tem uns meses aí. E eu achei muito legal. É bem bonzinho. E ainda em 2009, meio nessa onda de lançamentos da banda, eles já começam a trabalhar em estúdio, meio que a contragosto, meio que para cumprir contrato com a gravadora. Só que a partir disso tem um trabalho que talvez seja a maior virada na carreira da banda, que é o Angles, que é um disco em que eles decidem abraçar de vez a estética dos anos 80. Eles pesam a mão no uso dos sintetizadores, e a própria imagem de capa do disco, que eu acho muito bonita, ela é totalmente inspirada pela estética dos anos 80. Vamos para um comercial e a gente já volta. Rádio 12.51, porque o fim não tem fim. Cansado de seguir uma religião que só prega o fim? Venha para a Igreja das Primeiras Impressões da Terra.
Aqui você aprende como libertar o seu coração da jaula. Mata suas mentiras. Tem uma verdadeira visão da divisão humana. E tudo isso em cultos de apenas 15 minutos. Igreja das primeiras impressões da Terra. Porque todas as outras pregam o final. Nós acreditamos no começo. Glória! Funerária on the Other Side. Nos vemos do outro lado. Rádio 12.5. Fazia 10 anos que o Strokes tinha lançado o primeiro álbum de estúdio. Então o Angus ele chega para apresentar para uma nova parcela do público, uma galera que não pegou o Strokes lá atrás, uma galera que tava, sei lá, uma galera que tava 6 anos sem lançamento da banda, a banda era praticamente desconhecida, e eles voltam com esse disco que o público antigo não gostou, mas o público jovem que não conhecia o trabalho da banda adorou e simplesmente colocou o Strokes como uma das bandas mais divertidas daquele período, né? Foi muito isso. divisor de águas, assim, porque eles abraçaram de vez esses elementos eletrônicos que eles já tinham começado a usar, mas agora, foi de vez. E aí, acho que realmente, eu, na época, não curti muito, eu fui ouvir hoje e achei muito divertido esse disco. Nossa, eu acho ruim demais. Nossa, então. Eu acho que, assim, Machu Picchu é uma puta música legal, mas... Eu preciso falar. Esse álbum, vocês têm que entender, eu só fui saber disso lendo o livro, Meet Me in the Bathroom. Esse álbum foi tão bizarro que o Julian gravou as vozes separado deles. Tipo assim, eles não gravaram esse... O Albert tava completamente maluco, viciadíssimo, heroína. Foi a época mais... É bizarro esse álbum. Tipo, ele não é good vibes. A gente acha que ele é um álbum divertido, mas assim... Pesado. Esse realmente foi o álbum mais pesado de tudo deles. Eles quase racharam. Tava uma bad vibe. O show que eles fizeram, no Planeta Terra, que foi... Acho que foi um pouco antes de sair esse álbum. Nossa, amiga, mas foi bom esse show. O quê? Foi. Nossa, Kleber, foi uma bosta Não, esse show. todo mundo elogiou esse show na época. Porque só tinham visto o show do Gin Festival. Você tá confundindo o som com o show do Lollapalooza. Que foi uma bosta. Não, do Lollapalooza é tão velho, já cansado, chato pra caramba. Nesse show do Planeta Terra, o Julian Casablancas tava meio chorão, assim, usando boné Tava uma e tal, bosta. gordaço. Ele tava inchadaço, ele tava muito inchado. Gente, foi horrível esse Mas show. eu não achei, eu achei, Amigo, de sabe por boaça, quê? assim. É porque, assim, as pessoas que viram no Teen Festival e daí viram esse, acharam realmente melhor. Por quê? Porque o do Teen Festival eles estavam completamente nervosos, porque tava a família do Julian, a família do Fabrício. Era a primeira vez deles aqui. O Julian tava doente, o show de Curitiba foi horrível. O Julian quase não conseguiu cantar. E o show de São Paulo, foi bem qualquer coisa. O único show bom dessa turnê foi o do Cais do Porto, que foi o único show que foi fora. Que foi, do Teen Festival do Rio, e daí teve um show fechado lá que eles fizeram, e esse show foi bom. O resto foi tudo ruim. E o do Planeta Terra, eu achei o pior show que eu vi deles. Assim, Nossa, eu achei ótimo. Então eu tava num lugar muito melhor do que você Acho lá. que, pode ser, amigo. Pode ser mesmo. Às vezes do lugar que você tá, é mesmo. O som é melhor. Mas assim, eu não gosto do Angles. Eu acho que assim, tirando Machu Picchu, que eu acho uma puta música legal, eles vêm com Undercover of Darkness, que pra mim assim, é uma das piores músicas da carreira deles. São assim, chata. Vamos bater punheta pra cada um, fazer um ciclo da punheta aqui e fazer essa música preguiçosa. Mas até o clipe é mostrando cenas, não mostrando, mas meio que refazendo coisas dos outros clipes. Sim. Eu acho que essa música, na real, eles fizeram pra zoar, sabe? Esse álbum, ele nasce de um lugar ruim. De uma má vontade, né? De uma má vontade. É horrível. Tem músicas péssimas, mas tem músicas ótimas. Life is Simple in the Moonlight é uma das minhas músicas favoritas deles. É boa. É que eu acho que essa música meio que serve pra... falar, os fãs antigos aqui que falaram que a gente mudou pra caramba, toma aqui pra vocês. É isso. É aquele cala-boquinha ali. Você pegou esse disco na época, né, Elô? Impactou? Não, mas é porque eu eu acho que assim, teve um movimento pra mim que foi essas baladinhas indie,
que eu não aguentava mais ouvir Strokes. Tipo, antes de lançar esse disco, eu já estava cansada de Strokes, porque você saía e você só ouvia essa bosta. É verdade. E as pessoas descobrindo ontem e Only Live Once, assim, e nada contra quem descobre depois, mas assim, tipo, saturou demais. Então, eu não ouço Strokes até hoje. Eu só gosto do primeiro CD porque ele é gostoso, mas não dá mais pra ouvir. Daí saiu esse, eu achei bizarro. Mas ao mesmo tempo ele carrega a estética Strokes. Ele é diferente, mas ele tá lá, né? Assim, tem essas que a gente fica falando que é cover de Strokes, a segunda faixa. Então eu já tava cansado da estética da voz dele, das guitarrinhas. Tipo, eu já meio que, sei lá, não tava mais afim de ouvir isso, assim. E passou, tanto que depois desse, assim, eu não ouvi mais nada. Eu falo assim, abertamente, tipo, não ouvi mais Strokes porque não tive mais paciência. Eu fui ouvir o Angles pra essa pauta e eu achei algumas legais. Tipo, eu achei divertido, uma estética que eu gostei. Você já falou que você não gosta de games, mas achei games legal. Nossa, até. eu odeio ela. Você odeia? Eu acho ela muito mal produzida. Tipo, parece que nada faz... A bateria eletrônica, ela, tipo, nada a ver. Aí Pode a melodia crer. é outra, sei lá, eu não consegui embarcar nela. Eu gosto de Gratisfaction, eu acho uma mistura de Stones com Dylan. Ela é meio eu acho estranha, divertida, mas assim. verdade. Tem umas muito estranhas, tipo, acho que é You're So Right, que ela é meio frenética. Nossa, é a pior É muito música da estranho. carreira. É a pior música da carreira deles. É insuportável. Eu pulo. É a Tem única umas que música pula. dos Strokes que eu pulo. Puta, é muito chata, muito chata. Eu não sei, chaparam, né? Engraçado que você falou que você não consegue mais ouvir. Tipo, eu toquei na Fan House de 2012 a 2017, até o fechamento. E praticamente toda festa que eu fazia tocava Strokes em algum momento. Eu não consigo odiar ele, sabe? Eu ainda consigo, gosto muito, tipo... Eu também. Eu não odeio. Eu entendo todos os defeitos, por exemplo, do First Impressions of Earth, sei, tipo, todos os clichês dele, mas eu não consigo não gostar, tipo... Tem muita memória envolvida por trás, Room on Fire, o Easy It, tem muita carga emocional, sabe? Não, já cantei, assim, altíssimo Razor Blade, menina, já todo meu pulmão, mas... Eu não sei, pra mim já deu. É tipo, algumas músicas do Arctic Monkeys também, Fluorescent Tá tudo Adolescents. bem. Quem ouve? Nossa, eu não ouço dá. mais, Não entendeu? consigo. Não rola, sabe? Todos os lugares. O Milo conseguiu acabar com essa música. Então, pra mim, assim, de partes, acabaram com os Strokes um pouco, sabe? Então, tipo Franz Ferdinand, tipo aquela música So Take Me Out. If You're Lonely. Puta, Take Me Out. mano, não dá, velho. Tipo, tocou muito. Porque é um puta hit. É inegável que é um puta eu sei hit. que eu sou uma eterna putinha indie, porque pode tocar essas músicas. Se eu estiver vai dançando, curtir. eu vou curtir, tipo... Não, se eu tiver com uma cerveja na mão, eu vou gostar também, Kleber. Com os Claro meus que amigos sim. à minha volta, menina. Pô, Eu vou cantar. Vai ter uma hora que eu vou... Minha Vai ter uma hora que eu vou puxar o... Ela vai pulando. Sabe assim? Pulando com a cerveja, derrubando nas pessoas. Assim, tipo, É que também foda-se. tem um rolê que acho que só a gente vai na balada pra escutar música, né? Tipo, É a verdade. galera tá lá pra tem se isso. divertir. Talvez. usar é verdade. drogas. É verdade, Nick, é verdade. Pronto, acabou. É que não tem nada mais gostoso do que você dançar uma música nova na pista que todo mundo acabou de conhecer. Tipo, é muito gostoso, sabe? Ai, Daí amiga, quando a galera toca os não- Strokes pra a mim é uma galera não- brocha. Tipo, você A galera até hoje chega com o celular. Toca Arctic Monkeys. É verdade. Nossa, Pô, é real, isso é muito galera. real. Nossa. É muito real. Enquanto a gente segue aqui no momento de nostalgia, vamos pro intervalinho gostoso e a gente já volta. Rádio 12.51. Porque o fim não tem fim. Quer ter acesso a outros podcasts exclusivos e participar das melhores discussões sobre o universo da música? Acesse padrim.com.br/podcast VFSM e apoie a gente. Por apenas R$5 por mês você contribui para o nosso podcast e tem acesso a benefícios exclusivos. padrim.com.br/podcast VFSM. Curiosidades. O Julian é dono da gravadora Cult Records, que representa nomes como o The Growlers, Harmar Superstar, Songhai Blues, Ray Pilla, a Karen O, a Promised Land,
Agora os The Strokes, a The Voids, Exhibition e o Cerebral Palsy. Rádio 12.51, porque você só vive uma vez. E os anos 80 definitivamente vieram pra ficar na discografia dos Strokes. 2 anos após o lançamento do Angles, a banda estava de volta com Calm Down Machine. Produzido pelo Gus Orberg, o álbum confirma o fascínio do quinteto pela New Wave, principalmente o som produzido por artistas como Blonde, The Clash e outros nomes de destaque do período. O disco foi recebido com frieza pelo público, mas o álbum conseguiu críticas bem positivas na época e revelou algumas músicas muito boas, como All The Time, Tap Out, 50-50, Chances e One Way Trigger, essa última que foi um sucesso aqui no Brasil. Melhor por conta meme. do clipe de Carreta Furacão e por conta dessa estética meio tecnobrega que a galera comentou na época, né? Nossa, eu queria estar Muito presente nesse tecnobrega. momento que a pessoa juntou One Way Trigger e o clipe da Carreta acho Furacão perfeito. dançando. Mano, Que é pra uma mim é o das clipe melhores oficial. coisas da vida, sim, de verdade. eu amo essa música. Tipo assim, eu acho ela perfeita e quem fez a zoeira... Eu lembro que tinha um meme que era uma galera dançando numa piscina de plástico. Tipo, ô Catilene, aumenta a nova do Strokes. Sei. E era uma galera rebolando, assim, tipo, que era muito bom, cara. E aí a galera do Carreta Furacão. Tudo que eu não gostei do Angles, eu gostei desse disco, assim. Eu também. lembro que, tipo, eu gostei bastante. A faixa de abertura, eu acho que ela já começa muito bem. E aí segue com essa pegada anos 80, só que tem muita guitarrinha gostosa escondida ali no disco. Eu não acho que ele é um disco dos Strokes. Pra mim, ele é um disco do Julian Casablancas. Eu acho que, tipo, tem muito do que ele viria fazer acho que no ano seguinte com o The Voids. Eu acho que é muito mais um projeto dele solo daquele aos moldes de 2009 do que eu The acho Voids. também. Do que The Voids. É porque eu também. vejo, porque o de 2009, ele tem muito mais da bateria eletrônica, ele é muito mais pop. Nesse, ele tem muito mais de guitarra. Eu sinto que ele é meio que um caminho de transição, sabe? O que seria do 2009 pro trabalho com o The Voids depois. Eu entendo, mas eu acho que eu ficaria com o Nick nessa colocação aí. Porque eu não sinto que ele tem aquela deprê do The Void, sabe assim? Aquele... É que o The Voids, ele tenta ser muito experimental, né? Tipo, ele quer muito ser nossa, Eu acho edgy, o assim. primeiro E aí, uma bosta. É bem merda. Meu, mas esse álbum é muito bom. Uma das minhas favoritas da vida também é Slow Animals. E É tá boa. nesse álbum. É muito eu boa. piro. Eu amo. Tá no meu top 5 Eu Strokes. acho que esse CD, ele arrasou nas músicas pra mim. Eu fui ouvir, né, pra essa pauta também. E eu gostei das músicas calmas. Foram as que eu mais Sim. achei mais bem trabalhadas, tipo, em questão de instrumento. Tipo, essas... O Tecnobrega, assim, não me pega tanto, mas... sei lá, tipo, essa Slow Animal, você falou, a 80s Calm Down Machine. Tipo, Maravilhosa. eu achei que é gostoso de ouvir, assim, sabe? Ela tem uma calma, mas ainda tem a guitarrinha. A voz dele combinou naquele mood. Achei que o que dá... sei lá, pra mim, o que eu tirei de positivo foi o lado calmo, assim, da banda, sabe? As baladas. Quando o Strokes faz balada, As eles fazem ballads. bem. As As ballads. ballads. Eu não entendi, até hoje eu não entendo por que o público não gostou tanto. Amigo, eu já falei o que é. É a má vontade de... É sério, é má vontade da galera que veio com o ranço do Angles. Eu acho que é. E em 2013, a galera não estava afim de ouvir mais indie ou Strokes. Também, Você me também. entende? Eu acho que a chave já tinha virado. Muitas coisas já tinham 2013 foi o ano que o Arcade Fire lançou Reflector, o Vampire mundo tinha Weekend lançou virado Modern já. Vampires of the City, tinha Sabe? Haim, tinha Sky Ferreira, tinha Kanye West com Jesus, tinha o Daft Punk, era outra Era bem pegada, mais né? hip hop. Tipo, eu não tava ouvindo muito indie pessoalmente, assim, eu não tava sabe? no rock. Tipo, o Strokes estava no último da fila pra ouvir. Daí a galera Total. falou, é uma bosta. E eu vi aí, mas não é. É um álbum, É bem eu acho decente. muito bom. É má vontade. Eles mandaram mal nessa questão, tipo, em visão de marketing, o Angles cagou, assim, com trabalhos futuros deles. Porque eu acho que
ficou essa visão que eles foram pra uma parada bizarra e carregou. Exato. Isso, E eles não levou fizeram eles turnê. anos depois, assim, E eles né? não fizeram turnê, não fizeram nada. Tipo, não fizeram clipe direito. Fizeram, tipo, uns clipes meio... É verdade, ele é um trabalho bem esquecidinho mesmo pela própria banda, né? Mas amigo, eles não quiseram fazer turnê, eles não fizeram divulgação. O clipe de All The Time é tudo recorte de coisa passada. É que Tipo tem todo o assim, rolê também da treta com a gravadora, que eles já estavam muito de saco E cheio. era o último álbum. Inclusive, Era o que eles a precisavam capa tem um lançar. puta RCA exatamente por causa disso. Fala, tipo, toma aí essa porra que é o último. E é engraçado Exato, que ele já caralho. saiu, tipo, alavancadaço, porque a Pitchfork que fez o lançamento do disco num projeto novo deles, que era de colocar os discos pra tocar antes no site da Pitchfork, você tinha todo o encarte é verdade. virtual. Foi, tipo, o primeiro disco que a Pitchfork fez, o lançamento foi desse. E aí eu lembro que na época já criou-se um puta hype, mas de repente ele foi morrendo e sumiu, assim. Nossa, eu tô vendo a minha resenha aqui no Monkey Buzz, eu dei 5 na época. Mas ninguém curte esse álbum, mano. O Pitchfork deu 6, a Rolling Stones deu 3, tá ligado? Tipo, Enemy ainda com a Mas, boa gente, vontade nota deu 6 8. não é uma nota ruim. As pessoas acham que, tipo, tudo tem que ser 8, amigo. 9. Não, mas Isa, pra ser nota um- 6 é 3 estrelas. É bom, gente. É mais do que a média. eu não acho muito, não. Nossa, eu acho super de boa. Nota 6,5, Nota 6, eu acho um disco, tipo, ok, assim, eu vou ouvir, dá pra ouvir tipo, de ele novo. não é e tal, tranquilo. revolucionário, mas eu vou me não divertir acho ouvindo. 6. Eu acho baixo 6. A Isa, ela é a Fiona Apple, é só 10 aqui. Ela só 10, ouve 10. Não, gente, eu acho que uma nota boa é 7, 6 não é bom, não. Eu acho que 6 é. Passou na escola, passou em matemática, não sei, tá valendo. Eu sempre passei com 6 em química, tá ótimo, estou aqui. Sim, física e química, na média, com ponto de tarefa. Mas então, eu tava ouvindo esse disco essas semanas. De fato, na época que saiu, eu tava com uma vontade. Hoje em dia eu ouvi e Mas falei, é. tipo, ok, é mais um disco do Strokes, sabe? Tipo, Eu acho que vai acontecer isso com você com o próximo disco que a gente vai discutir deles daqui a pouco. No próximo bloco. Rádio 12.51. 24 horas por dia só de Strokes. Só de Strokes. Lascívia, desejo, requinte e sofisticação. Em busca de um espaço especial para sua noite de amor, venha para o Hotel Room on Fire. Um ambiente familiar para quem busca um máximo de prazer. Conheça nossas suítes temáticas como Machu Picchu e Welcome to Japan. Nossos quartos são todos decorados pela Angus Arquitetura. E você desfruta de nossos preservativos The End Has No End, que prolongam a sensação de prazer. Que delícia! É hora de fazer aquele amor gostoso. É hora de Motel Room on Fire. visite agora mesmo a agência de turismo Eternal Summers. Venha para Cuiabá. Rádio 12.51, 24 horas por dia, só de Strokes. A nossa melhor estação. 7 anos após o lançamento do último álbum de estúdio, os Strokes decidiram fazer algo diferente. Longe de Nova York, o grupo decidiu colaborar com Rick Rubin no histórico estúdio Shangri-La em Malibu, Califórnia. O resultado desse processo está na entrega do elogiadíssimo The New Abnormal, 6º álbum de estúdio da banda. Nick, você não gostou desse disco? Não gostei. Vamos ver se daqui a 7 anos eu acho ele só ok. Porque, né... Você Mas e a você- Pitchfork. A Pitchfork deu 5.7. Porra, má vontade também. Eu também hein? achei. Eu acho muito... Mano, todo mundo curtiu o álbum, achou honesto. Desce 6,5. É 5.7. Ah, eles Eu também... acho que as letras do Julian estão muito boas nesse disco, muito por conta do reflexo da separação dele.
Dele tá Super. meio, tipo, deprimidaço. Eu acho que os rolês são outros, as inquietações são outras. Mas, assim, música. Mas também agora ele já tem quase 40 anos, né? Tipo, se as letras tão fossem velho. anos, não tem? a mesma coisa do Esdizite, não dá. Tão velho já. E sei lá, eu embarquei, mas eu sinto que eu não consigo entender por que o disco anterior as pessoas não embarcaram e nesse eles embarcaram, sendo que musicalmente é muito isso parecido. eu não entendi também. Amigo, honestamente. ó, escute aqui a fã. É má vontade. A galera tinha eu má concordo. vontade. É má vontade. 2013, Strokes. Eu acho que tem o fator saudade também. Querendo ou não, os últimos dois, eles tinham sido lançados com diferença tipo de uns 2, 3 anos. Esse demorou 2 pra anos. caramba. E teve Sim. todo o rolê, tipo, deles voltarem a fazer show de pouquinho em pouquinho, Exato. lançarem aquele EP, que é até legalzinho, tem umas músicas É legalzinho, interessantes. Então acho que, tipo, essa construção e toda a saudade de ter um Strokes. E também acho que o rock voltou a ser um pouco mais aceito, assim. Se a gente falou naquela época de 2011, 2013, que principalmente o indie pop tava dominando muito, agora o rock meio que tá voltando, esse indie rock Tanto mais que os 2000 principais lançamentos desse ano são discos Verdade. de rock, né? Sim. O disco da Exato. Fiona Apple, as pessoas não percebem, mas é um disco de rock também. são Exato. Ah, instrumentos é de rock. óbvio. Apesar de Bob desconstruído, Dylan. assim, É, tipo, todos eles, os principais discos desse ano são todos discos de rock. Então, acho que as pessoas estão... Eu acho que o fator quarentena e a gente tá em casa O e se nome, forçar a velho. ouvir, O nome foi um puta acerto. The É, New eu acho que, Abnormal, tipo, cara. meio que deu uma... Tipo, as pessoas meio que se obrigaram a ouvir e falar, é legal no fim das contas, sabe? Eu achei meio, sei lá, eu tava ouvindo assim e tinham várias músicas que eram muito parecidas com outras vibes, tipo Bad Decisions. A linha de voz parecia tipo Billy Idol, sabe? Mas é Billy Mas Idol. tá Billy acreditado. Idol? Eu fui Tá ouvindo e fiquei acreditado. assim, É mano, o que referência ele ali. tá Não, amiga, fazendo? Não, eles Ai, ouviram que e aí... susto, porque eu vi essa Não. semana só e eu não Tá pesquisei. acreditado, tá acreditado. O Billy Ufa. Idol como um dos escritores da música. É que A eu achei esse melodia disco eu e a tava letra. ouvindo. Então, ótimo. Mas eu ouvi musicalmente, que nem o Kleber falou. Eu não achei. Não, eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque. Daí eu esqueci, eu ia mandar uma mensagem pra Isadora. Eu ia mandar uma mensagem pra Isadora e daí eu esqueci, porque eu tava ouvindo, eu queria ouvir o disco inteiro. Daí eu falei, vou trazer no programa. Mas é isso, várias músicas eu achei que eu tava ouvindo outras coisas, por isso que eu acho que o que o Kleber falou é certo, que musicalmente o anterior ele é bem mais único, eu achei, sabe? Tipo, sei lá, Inovador daí eles tentaram mesmo. resgatar algumas coisas também dessa brisa tecnobrega, mas de uma maneira mais diferente, ou que trazia mais sei lá, ele parecia mais esteticamente parecido com os primeiros trabalhos. Eu não sei, eu achei que parecia uma mistureba de várias coisas esse New Abnormal, entendeu? Eu não sei se eu gostei, graças a Deus foi creditado isso, que eu achei que o cara tava, sei lá, sendo... Não que ele não saberia, mas, tipo, ele tava fazendo meio, tipo assim, bora, sabe? Tamo... Tipo aquelas várias músicas do Oasis que você fala, nossa, parece que é um plágio. E daí depois você descobre que é um plágio mesmo. É isso, assim. Ele imaginava que ele sabia que era parecido, mas não tomou o cuidado de falar, tipo, gente, é isso mesmo, entendeu? Só tava metendo louco mesmo, assim. Mas, bom, ele falou, é isso mesmo. É que eu acho que nisso também tem um fator externo ao Strokes, que é tipo, cara, a gente tá há 20 anos ouvindo Strokes. E nesse todo esse tempo, a gente também, tipo, absorve outras referências e ouve outras coisas. Então, hoje em dia, a gente já tem um repertório muito maior pra, tipo, avaliar o que é um disco do Strokes. Eu acho que quando a gente ouviu o Esquisito lá no começo, em 2001, a gente não tinha tantas referências e, tipo, aquilo era muito legal, apesar de também ser, tipo, cópias entre coelhinhos voadores verdade, aqui, eu não sabe? tenho tanta noção das cópias que o SDC trouxeram. Eu não... não tinha tanta Television, noção. Tom Petty, Blonde, todos... Você tem razão. Então, sabe, tipo, na época a gente não atentava pra isso. E o que todo mundo dizia na época que falava, tipo, não, isso aqui é uma cópia de Television, não sei o que, a gente não sabia e, tipo, foda-se, né? Aham. E agora a gente é essas pessoas falando, isso aqui é uma cópia de blá blá blá, sabe? Tipo, Mas já
eu não fico... Não, eu não acho ruim de maneira alguma. Pra mim, a arte é exatamente isso, de se reinventar nas costas dos outros. E tá tudo bem. Também. E eu não acho esse álbum tão chupinhado. Eu acho que acho que a Bad Decisions é muito Strokes. Sim. Não, essa é. E o Não. é assim, que eu acho tipo, que o New Abnormal, ele não é uma coisa em específica, com exceção da Bad Decision, é uma atmosfera que ele trabalha que é muito parecida, entendeu? Tipo, essa coisa de música triste dos anos 80, com aquele vocal carregadinho de efeito, muito sintetizador. Eu acho que é mais essa essência nostálgica dos anos 80 do que, tipo, um elemento em específico, sabe? eu acho também. Mas é um caminho que eles estão trilhando desde o Angles, então acho que Sim. tá Exato. tudo bem, assim. Tá tudo bem. Mas eu acho que as letras são, tipo, muito boas. Bad Decisions, Brooklyn Bridge Chorus, The Adults Are Talking. Eu acho que são todas letras muito boas. O Julian Casablancas, ele volta a ser aquele personagem meio cínico e melancólico e que não acredita em mais nada. Porque, tipo, o amor acabou, só tem o resto da família agora. Mas, sei lá, eu acho que é um disco interessante. É bem isso que você falou. E eu gosto muito da Why Are Sundays So Depressing. Sim, acho que é muito tipo, bonita. Acho que é uma das Últimas, né? É, que é uma das mais bonitas do Julian. E, só pra fechar aqui a ideia da tracklist, eles abrirem com The Adults Are Talking é meio que um recado. Ô, moçada, vocês ficam querendo encher o saco, que vocês querem copiar os Strokes, faz 20 anos que vocês querem copiar, escutem os adultos aqui, sabe? Tipo, a gente vai cantar pra vocês. Eu acho isso muito legal, tipo, statement, assim, sabe? Tipo, fazia muito tempo que eles não traziam isso, assim, de tipo... Pera lá, sabe? O clipe de Bad Decisions é uma isso, outra né? banda com as carinhas deles, meio que querendo copiar. Tem uma acidez ali que eu acho legal, que eu acho que vale levar em conta, que eles não são otários, sabe? Putz, Assim, cara. que a galera fica achando que os Strokes que eles são meio otários, assim, que são babacas. É sério, tipo... Pega, sei lá, várias outras bandas que surgiram ali em 2000 e, tipo, veja quantas continuam tão importantes e relevantes hoje. Tipo, Yes não lança disco já tem anos. Tipo, Interpol, tipo, fazendo o mesmo tipo de som já há tantos anos, não tem mais o mesmo impacto. Exatamente. Eu acho louvável que uma banda que lançou o primeiro disco há 20 anos continue fazendo com que público e imprensa parem um momento que seja pra, tipo, vamos ver o que os Strokes estão fazendo agora, sabe? Eu acho interessante, mesmo que não seja mais um trabalho tão revolucionário, mas o simples fato de eles conseguirem fazer todo mundo parar e ouvir eles, mesmo que por 40 minutos, eu acho bem interessante. E eu acho que é meio impossível manter esse nível de qualidade, ou pelo menos de inovação que tinha no primeiro. Não sei que bandas fazem isso, sabe? Acho que o Arctic Monkeys agora, que lançou esse último álbum completamente diferente, que cada vez então, mas eles estão se reinventando, mas não estão... Reinventando. Tipo, reinventando a roda musical, mas, sabe? gente, tipo... mesmo as bandas que os Strokes tanto buscaram referências, como Blonde, como The Clash, todas elas não conseguiram, tipo, a tamanha longevidade e impacto na indústria quanto eles depois disso tudo, sabe? Sim, então acho que eles isso são continua muito importantes. interessante, relevante, impactante até hoje. E essa coisa do Adults Are Talking, eu acho que também tem a ver com eles já estarem mais velhos, né? Tipo... Foi aquilo que eu disse. Falei, tipo, cara, eles não têm mais 20 anos. Eles não estão mais cantando sobre, tipo, vou fazer sexo no banheiro, sabe? Tipo, não tem mais... outra parada. Por que fazer isso? Acho que, idealmente, assim, tanto que eu critiquei esse último, eu adoraria ver uma parada... tipo, diferente, sabe? Tanto que nem você falou do Arctic Monkeys, eles não estão reinventando nenhuma coisa musicalmente, assim, colocando nada de novo. Mas entre eles você vê, tipo, uma evolução, e entre eles você vê alguma outra brisa que eles entraram, alguma outra ref, pra gente também conhecer outras refs. Eu acho que é isso que eu adoraria ter visto no The Strokes. E acho que, de certa forma, vi no Calm Down Machine, tipo, bem de leve, quando eu vi agora, e não vi tanto no The New Abnormal, que eu, tipo, daí fiz essa crítica, assim. Mas eu concordo com tudo que vocês falaram. Tipo, gente, eles permanecem e continuam compondo e fazendo, e... sei lá, de certa forma é legal também você continuar fazendo música e conseguir permanecer na sua identidade até o final, sabe? Eu acho que isso também, sei lá, também é louvável, por mais que eu tenha essa curiosidade demais. Essa permanência também é super difícil, né? E super legal, assim. Fora que tem todo o peso de... Até a gente não citou muito isso, mas eles lá no começo, eles foram, tipo, os
caras que, tipo, reviveram o rock, assim. Foram, tipo, os bastiões desse rock por muito tempo. Então, é difícil ter que carregar essa tocha, assim, sabe? Tipo, nunca foi intenção deles, sabe? Tipo, colocaram isso neles e... Super e, tipo, não. O que eles vão fazer com isso Tanto agora, que sabe? fudeu eles, o hype. Sim. O hype fudeu bastante. E eu vejo muita... A galera que não gosta também do Angus, ou que não gostou dessa nova fase, são, tipo, os reais rockers, sabe? Que, Nossa, tipo, sim. continuam indo pro Aham. Lollapalooza pra ver, sei lá, quem. Tipo, não consigo... Entendeu? Continuam... O Guns. O Guns. Que é a mesma os- galera que renega o Tame Impala synth, sabe? Mas só curte a fase psicodélica. É o cara que Acho fala assim, que não, sou roqueiro e morrerei roqueiro eternamente. Rock! Mas assim, querendo ou não, muitas bandas elas permanecem no sucesso por causa desse público, né? Tipo, o Arctic Monkeys, por exemplo, lota tudo qualquer lugar por causa dessa galera. Tipo, o pessoal que fez faculdade comigo e, tipo, não houve uma banda nova de rock, mas nem fudendo, sabe? Mas continua indo pra ver Guns O e rock Arctic acabou. Monkeys. O rock acabou. O rock acabou, gente. Não se faz mais rock Jornalistas- como E antes. acabou, Jornalista. ligaço, a TV. Jornalistas de 60 anos com uma vontade. Porque o rock acabou, Então, acho que se esse público deixou eles, acho que teve um impacto mesmo, assim, sabe? Tipo, esse público, querendo ou não, ele é forte pra caralho, assim. Mas eu acho que Strokes vai ser uma dessas bandas tipo Rolling Stones que vão ficar aos 5 até o fim da vida fazendo música e quem quer ouvir ouça e, sei lá, daqui a alguns anos talvez eles voltem com algum disco um pouco mais relevante que vai deixar todo mundo falando, nossa, os Strokes ainda continuam incríveis. E vai seguindo até o fim da vida, sabe? Tipo, tocando seus projetinhos paralelos de vez em quando. Porque eu acho que o Total. grosso do dinheiro deles vem de Strokes ainda hoje, né? lógico. Tipo, ninguém quer faz os ver shows e, Nickel mano, Eye ou esses outros projetos não. X deles, sabe? Faz os Não. shows, aquelas shows que ninguém conhece as músicas novas, e daí quando começa, tipo, You Only Live Once, tipo, tipo, Ah, foi 60 o mil show do Lollapalooza, pessoas. foi isso? Foi isso, só os né? primeiros. Foram os dois primeiros, 2 músicas do First Impression e uma de cada outro. Tipo Então assim. pronto, velho. E eles É ganham isso. dinheiro e pagam a escola nós gosta. particular dos filhos. Pronto. E nós Eles só gostamos. podiam Nós aprender a fazer show, né? Porque É. Rádio 12.51. Todo tempo. Rádio 12.51, porque você só vive uma vez. Gente, pra encerrar, cada um escolhe o seu disquinho favorito do Strokes ou um disco que goste muito, que marcou muito, pra não ficar todo mundo falando Is It, Is It, Is It. Eu já vou começar aqui, porque é o meu álbum favorito da vida. É o Room of Fire, não adianta. É o Room of Boa. Fire. É tudo pra mim. Acho que já comentei aqui, acho que até já num outro episódio que era pra escolher álbuns, acho que importantes, nem lembro mais. Por isso, por ter sido a banda mais importante da minha vida, tudo que eu faço ligado à música é por causa deles, assim, tipo, foi o grande clique. Quando a minha amiga me deu o CD, assim, tipo, eu fiquei ouvindo aquilo sem parar, assim, foi tudo, foi abrindo outras portas, né? Eu gostava de rock, tipo, gostava de Silverchair, gostava de algumas coisas que estavam ali, mas tudo era meio que desconexo. Então, abriu uma porta pra uma cena, pra um nicho, pra um monte de referências de, tipo, de tudo. Das pessoas que estavam em volta deles, tipo, os Coppola, enfim. Foi abrindo, assim, a porteira e eu fui seguindo num rumo com eles, assim, durante muitos anos. E me formou musicalmente, assim. Tudo que eu sei, eu agradeço aos Strokes. Linda. Boa. Nick, Linda. Cara, pra mim acho que foi o First Impressions, porque veio meio que numa época que eu tava descobrindo muita coisa ali, tipo 2005, 2006. Esse disco é de 2006, né? Então, assim, eu acho que meio que me formou, assim, junto com Arctic Monkeys e outras coisas do tipo, desse rock mais indie, assim. Foi o primeiro disco que eu ouvi pesadaço, assim, tipo, eu gosto muito das músicas, inclusive. E fora todos os clipes e tal, apesar de na época, né, eu já saber quem eram os Strokes e quem... Mas acho que foi com esse disco mesmo que eu falei, tá, isso aqui é bem legal e bora seguir nessa estética por muito mais tempo, assim. E deve ter ficado, sei lá, tipo, mais uns
5, 6 anos ouvindo só indie rock. Então, parte disso eu devo aos Strokes. Boa. Elositka. Bom, acho que eu vou seguir na do Nick também. Eu já falei um pouco do Exit, no caso, que eu acho ele, tipo, mais... Hoje, que eu gosto mais de ouvir, acho mais conciso, assim, mais gostoso. Mas de sentimentalismo é o First Impressions. Ele veio nessa época, 2006, também teve o primeiro do Arctic Monkeys. Acho que foi pra mim a grande enxurrada, assim, de indie rockers. E comecei a ouvir muito... E com letras que eu achava que eram bem, sei lá, meio emotional. Então foi a minha porta de entrada para os Strokes. Hoje em dia eu não ouço mais tanto, mas eu acho que é mais o que a gente já falou também de literalmente não aguentar mais, assim, não dá. Mas eu acho que é uma super porta de entrada e para mim foi também. É isso. Boa. Eu vou ficar com... E é isso. Falamos sobre Nickelback. Quem diria que uma banda poderia ter feito tanta coisa importante para a história da música, né? Eu realmente não esperava que esse programa fosse tão interessante assim. A gente ia conseguir juntar tantas coisas interessantes sobre Nickelback. Eu vim cheio de preconceito, gente. Eu confesso que eu tô completamente apaixonado pelo trabalho deles. Cara, eu vou tirar meu tempo aqui pra redescobrir um pouco a discografia deles também, né? Retomar tudo isso. Estudar acima de tudo. Não, foi incrível, assim, gratificante falar dessa banda tão importante. Eu tô sem palavras. Então é isso. Chegamos ao encerramento do programa. Eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram, ou Miojo Indie no Twitter. Eu sou @Elocliver no Instagram e no Twitter e @Revista Balaclava também no Instagram. Eu sou @AlmeidaDora no Insta e @AlmeidaDora_ no Twitter. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm. Assina a gente em qualquer plataforma de streaming. Compartilha com seus amigos, pede para assinar também. E se você puder, contribua com padrim.com.br/podcastvfsm, onde por apenas R$5 por mês, você tem acesso a outros programas exclusivos publicados lá no nosso grupo fechado para assinantes no Facebook. Certinho? Certo. Fiquem com a graça do Nickelback e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau, roqueiro! Look at this photograph. Every time they make me... Esse podcast foi editado por Nick Silva.